Oi, oi. Aqui em casa agora são umas 7 e pouco da manhã. E eu tenho um pão para assar que eu vou tirar da geladeira agora. Isso mesmo, vou tirar da geladeira agora. Aqui está o bonito. Sempre guardo na geladeira assim, coberto com um paninho e dentro de uma sacolinha. Tá vendo? Ele fica assim. E muita gente tem dúvida nessa hora. Helenice, como é que eu sei que meu pão está bom para ir para o forno? Essa dúvida é recorrente, não é verdade? Deixa eu colocar meu celular aqui no pedestal para facilitar a conversa. Aí a gente vai ficar mais à vontade. Só um minutinho. Ai, deixa eu colocar o microfone aqui também. Facilitar. Meu cafezinho, né? Hora dessa de manhã tem que ter sempre um cafezinho. Aí muita gente tem dúvida no tempo de fermentação. Será que meu pão está bom? Será que é a hora de levar para fermentar? Como é que eu sei? Socorro, Helenice! Então tem sempre umas super dicas, né? Vou tirar o pão aqui para vocês verem. Esse é um pão rústico. Pão rústico. Por que que ele chama pão rústico? Porque na composição dele, os ingredientes dele, só vai farinha de trigo, água, o fermento e sal. Ele é um pão super simples. Os outros pães, pães que eu chamo de rico, são aqueles pães que contêm açúcar, ovos, gordura e leite. São pães com mais ingredientes. Essa é a diferença. Os pães rústicos não têm açúcar, não têm gordura, isso mesmo. E aqui está o bonito. Deixa eu abaixar aqui para você ver. Vou colocar aqui embaixo. Nesse aqui eu estou usando a touquinha descartável. Olha, o pão balança na cestinha. Ele dá uma dançadinha. Você aperta assim, ó, ele demora um pouquinho, mas ele volta. Isso quer dizer que ele está no ponto ótimo de fermentação, tá? Mas a cestinha leve, ele dá uma balançadinha. Esse já é um ótimo sinal, que ele está prontinho para ir para o forno. Então o forno tem que estar já aquecendo, o meu já está aquecendo, com a panela dentro, para você poder ter um pão com uma boa pestana, uma casca crocante, uma casca fina. Se não tiver uma temperatura muito alta, essa casca vai ficar grossa, não vai ficar crocante e não vai abrir aquela pestana. A pestana tem outros fatores também que influencia na abertura dela, mas principalmente é a questão do forno muito quente e do vapor. Quando eu coloco dentro da panela de ferro e aqueço essa panela junto do meu forno, essa panela é um segundo forno e não pode deixar o vapor que está sendo liberado do próprio pão escapar de dentro dela. É esse vapor que vai ajudar a formação dessa casca fina e da pestana. Quer dizer, ela vai assar, o pão vai assar de dentro para fora
E no final desse assamento é que a casca vai começar a dourar de forma perfeita e a ficar crocante. Esse é o papel do vapor. Então é por isso que é importante, se você não tem um forno a vapor, você criar essa situação de vapor dentro do seu forno. A melhor forma é assando dentro de uma panela. Se você não tiver a panela, faça o vapor. Coloque uma vasilha, uma assadeira e coloque água fervente na hora que você colocar o pão para assar. Você coloca a água fervente no assoalho de baixo, no piso de baixo, e coloca a água fervente ali. E esse pão vai ser assado junto com esse vapor. Nos primeiros 30 minutos de assamento. Depois você retira o vapor. Você assando seu pão dessa forma, ele tem tudo para dar certo. E tem também uma pergunta muito recorrente, né? Aqui, inclusive das minhas alunas e das minhas seguidoras, dizendo que quando tira o pão da longa fermentação de dentro da geladeira, ele ainda não está pronto, ele não fermentou o suficiente para levar para o forno. Porque eu sempre digo aqui, eu tirei o meu agora de dentro da geladeira e ele está pronto, ele está prontinho para entrar no forno. Vou fazer o corte, colocar na panela e levar para assar. Imediatamente após tirei da geladeira. E muitas dizem para mim, muitas pessoas falam para mim que após essas 12 ou 16 horas de geladeira, ele ainda não está pronto. O que eu faço, Helenice? Socorro! O meu pão ainda não ficou pronto, não está igual ao seu, não está no ponto ótimo de fermentação. Calma, tudo tem jeito, tudo tem jeito. Se o seu pão saiu da geladeira e não está no ponto ótimo ainda, deixa ele terminar em temperatura ambiente. Coloca ele na bancada, cobertinho ainda, deixa ele lá mais 1 ou 2 horas terminando a fermentação. Por que o meu sai? Né? Por que na minha geladeira ele chega no ponto ótimo de fermentação e na sua não está chegando? Então tem alguma coisa aí que não está batendo, não é verdade? Então a primeira coisa, verifique se a sua geladeira não está com uma temperatura muito fria, muito baixa. Isso mesmo, os pães, quando você coloca na geladeira, por que eu coloco na geladeira? Justamente para travar a fermentação, para que ela não aconteça muito rapidamente, mas ela tem que acontecer. Então, dentro da geladeira, seu pão ele tem que continuar fermentando, mas muito lentamente, desde que sua geladeira não esteja com a temperatura abaixo de 6 graus. Como é que eu sei? Socorro, Helenice, como é que eu sei disso? Você vai usar um termômetro para poder você verificar a temperatura nas prateleiras da sua geladeira. Deixa eu pegar um termômetro aqui e mostrar para vocês. Um minutinho. Eu tenho aqui em casa 3 termômetros. Esse termômetro aqui é um termômetro de forno. Então, ele não serve para você verificar a temperatura dentro da geladeira, tá? Por que não serve? Porque ele já começa com uma temperatura de 50 graus. Então, não adianta. Isso aqui é só para forno. Se você quer verificar a temperatura do seu forno, esse termômetrozinho aqui é maravilhoso e é excelente para isso, super baratinho. Dá um Google aí que você consegue comprar. Eu comprei na internet. Temos esse aqui, que é o termômetro de espeto. Liga ele aqui, ó. Ligou. E ele vai me dar já já a temperatura ambiente, ó, 29 graus, tá bem quente. Aqui. Quase 30 graus. Muito quente. Esse é o termômetro de espeto. Esse daqui eu consigo aferir a temperatura da geladeira, né? Mas como eu faço isso?
É bom, prático você colocar um copinho com água lá na prateleira e aí você vai medir dessa forma. Deixa eu ver aqui, tem um copo com água aqui. Olha, já começou a cair, já começou a cair. Só mais um minutinho para a gente ver. Esse é um copo térmico, eu sempre bebo água nele, né? É água resfriada, já está em 15 graus, baixando. Então, dessa forma, né? Coloca um copo, coloca um copo de vidro, não pode ser um copo térmico, lógico, porque senão você não vai conseguir aferir com precisão a temperatura dessa água. E a temperatura da geladeira, na verdade, eu quero. Ó, já está em 12 graus e eu acredito que ele vai parar aqui em 12 graus, né? Então, dessa forma, usando um termômetro espeto, você vai conseguir aferir a temperatura da prateleira. Faça isso em todas as prateleiras, porque todas elas têm uma temperatura diferente, tá? Isso é importante. E para que isso? Porque dessa forma, deixa eu desligar aqui. Dessa forma, você vai colocar o pão naquela prateleira que tiver com a temperatura um pouquinho mais alta. E a minha geladeira aqui, ela tá com uma diferença de 8 a 12 graus. A prateleira de cima está com 12 graus, a gaveta está com 8, né? E as prateleiras do meio estão com 9 graus. Então eu coloco o meu pão na prateleira do meio a 9 graus e ele já sai depois de 12 horas prontinho para assar. Essa é uma super dica para você não errar mais no ponto ótimo de fermentação do seu pão, tá? É muito importante a gente às vezes sabe executar direitinho a receita, a gente faz o pão com todo amor e carinho e quando eu quero assar, eu me programei para acordar e assar 6 horas ou 7 horas da manhã e eu acordo cedo e eu preciso fazer outras coisas e trabalhar e quando eu tiro o pão da geladeira, ele não está pronto. Socorro, Helenice, o que eu faço? Então é isso. Faça uma medição de temperatura dentro da sua geladeira para você verificar como está a temperatura nas várias prateleiras, nas prateleiras da sua geladeira. E coloque o pão naquela que tiver uma temperatura. Se você colocar 12 graus, por exemplo, pode ser que ele vá fermentar mais rápido. Então, se você não quer isso, coloque na prateleira onde a temperatura está 9 graus, 8 graus. Abaixo de 6 graus, seu pão não vai fermentar, ele vai dar uma travada, vai demorar muito. Pode fermentar, mas ele vai demorar mais tempo. E se você se programou para acordar e assar o pão, ou outro horário que você queira, não precisa ser assim, eu normalmente deixo à noite na geladeira e prefiro assar de manhã cedinho, que assim eu tenho pães frescos para o café da manhã. E se você tiver vendas também, e aí você se programe de outra forma, contando as horas, né, e se programando para que seu pão saia da geladeira depois de 12 horas lá dentro, né, 12 ou 16 horas. Então fique de olho na temperatura da sua geladeira. Tem um outro termômetro também, que é esse termômetro aqui, ó. É o termômetro de infravermelho, tá vendo? Quando eu aponto, basta ligar aqui, quando eu aponto, eu já tenho a temperatura aqui, ó, instantaneamente. Ele já está me dando aqui, ó, 27 graus e subindo. Para onde eu aponto, tá? Para onde eu apontar, ele já me dá a temperatura instantaneamente. Esse aqui é bem rapidinho, bem prático. Se você apontar para as várias prateleiras da sua geladeira, ele vai te dar a temperatura de cada prateleira. Então é mais prático. É o termômetro de infravermelho, tá? Também não é caro. Eu não me lembro mais quanto eu paguei nesse termômetro. Mas foi em loja física aqui na minha cidade, Vitória,
que vocês acham na internet também, tá? Ele é bem prático, esse termômetro aqui. E esse aqui, o termômetro de espeto, além de você conseguir aferir a temperatura ambiente que você está fazendo pão, né? Ou a temperatura da geladeira, você também pode aferir a temperatura do pão quando ele ficar assado. Depois que ele assou, você também tem dúvida, você espeta seu pão, por isso que ele é espeto, né? E aí você vai ver a temperatura interna do pão. Se a temperatura interna estiver a 92 graus, seu pão está assado. Né? Às vezes você tem dúvida também qual é o ponto de assamento. Então, verificando aqui com o termômetrozinho, você vai saber qual é a temperatura interna do pão. 92 graus, ele está no ponto certinho. Esse termômetro aqui também é baratinho. Esse eu comprei pela internet. Na época foi R$ 14, eu acho. Bem baratinho, né? Então, assim, você tem opções para você não ficar aí no escuro, não saber e ficar tateando e ai, eu não sei a temperatura da minha geladeira, enfim, tem recursos, né, que você pode utilizar, que são os termômetros e vale muito a pena tê-los, que vai ser uma mão na roda aí para você. Bom, é isso. Vou colocar meu pão para assar, porque já está na hora. Você também, olha, não pode deixar passar do ponto ótimo de fermentação. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Espero ter ajudado aí com essas dúvidas. Deixa aí o seu gostei, toca no coração, deixa o seu amor aqui, que a gente está sempre produzindo conteúdos que eu tenho certeza que está ajudando muito aí nas suas dúvidas. E se você ficou com dúvida, deixa uma perguntinha aqui embaixo que eu vou responder para você.